Olá, meu nome é Gustavo Farias, da 2803. Devido às circunstâncias maiores, eu fui obrigado a... Obrigado não, né? Eu fui aconselhado, sob leve pressão, a fazer o trabalho, a fazer o seminário de inglês através de um vídeo. Então, aqui estou, né? Para falar do passive voice e dos modal verbs. Não ficou muito claro qual dos dois temas eu deveria me aprofundar, então eu resolvi falar dos dois, né? Vamos começar. Bom, começando pelo conceito da voz passiva. A voz passiva é uma designação genérica dada a frases em que o ênfase não esteja no sujeito e sim na ação praticada. Eu vou falar melhor disso aqui um pouquinho mais para frente. Bom, algumas características. A voz passiva é utilizada para contar o que acontece com os objetos da ação, ao contrário da voz ativa, em que contamos o que o sujeito realiza. Na maioria das vezes, a voz passiva só é utilizada quando a ação for mais importante do que o sujeito. Por exemplo, detonaram-se bombas atômicas. Bombas atômicas foram detonadas. No caso, a ação, né, a detonação da bomba atômica é mais importante do que o sujeito, que é a bomba atômica no caso. Tipo assim, a destruição do mundo é mais importante do que a bomba, obviamente. Aqui só um exemplozinho bem meia boca para deixar isso um pouco claro. Outro exemplo, por exemplo, a eleição foi vencida por Donald J. Trump. Bom, nesse caso o sujeito é muito importante, no caso o homem mais importante do mundo, mas o fato dele ter vencido a eleição sobressai a própria importância do sujeito, no caso. Alguns exemplos genéricos para frisar o que eu estou tentando passar aqui. Bom, terceiro ponto. Passive voice pode ser utilizado em quase todos os tempos verbais do inglês, exceto o future progressive e o perfect progressive. Eis uma tabela com seus respectivos tempos verbais. Aqui algumas frases que eu separei, frisando o que eu havia dito anteriormente. Na verdade, eu não falei bem, mas aqui falando um pouquinho da passagem da voz ativa para a passiva. E aí o tempo de referência, no caso, o presente simple. Vamos ler essa frase aqui, a primeira. They make Fords in collagen. Né? Eles produzem Fords em collagen. Está na voz ativa aí. No caso, o sujeito são os Fords, né? Pelo menos pelo que eu peguei. Não, na verdade. Acho que é isso. Bom, tá. Bom, num seminário, se a gente erra, a gente tem que disfarçar. Eu que eu não vou disfarçar, eu talvez tenha errado aqui, então desculpa. Fords are made in college, né? Fords são produzidos em college. Na verdade, pelo que eu vi aqui, é o they que é o sujeito, né? Eles. Tá bom. E aqui você vê que Fords are made in college, né? O are made, que é a ação, né? São produzidos, ganha total ênfase na voz passiva, né? Então você vê que ele se sobressai ao sujeito. Até deixa de existir aqui, né? O they, que é o sujeito, deixa de existir na voz passiva. Isso pode acontecer. Ele pode deixar de existir ou ele pode ficar um pouquinho de lado, por assim dizer. O tempo de referência é o presente simples. Outro exemplo aqui. Susan is cooking dinner. Né? Susan está cozinhando o jantar. No caso, obviamente, o sujeito é Susan, she, né? E aqui na voz passiva, dinner is being cooked by Susan. O jantar está sendo cozinhado por Susan. Você vê que aqui o sujeito, que é Susan, ele não some, como no primeiro exemplo, mas ele deixa de ter a importância que ele tinha. No primeiro, Susan é a última bolacha. E no último, ela está assim um pouquinho de lado. Aqui no present continuous, mais um exemplozinho só pra gente encerrar. James Joyce Ward Dubliners, eu não sei como pronunciar isso, meu Deus. James Joyce escreveu Dubliners, né? Aqui no caso o sujeito é James Joyce e a ação dele é escreveu o Dubliners. Isso na voz ativa. Na passiva, Dubliners was written by James Joyce. Né? Dubliners foi escrito por James Joyce.
Você vê que, assim como no exemplo anterior, o sujeito ele não é excluído, mas ele é deixado de lado. Aqui está no past simple. Eu prefiro não falar de todos os exemplos porque ia tomar muito tempo, então vamos seguindo. Mais exemplos. Para formar a voz passiva em inglês, usamos o verbo to be seguido do particípio passado do verbo principal. Quando necessário, o agente da passiva é precedido pela preposição by. A semelhança do português, o objeto da voz ativa passa a ser o sujeito da voz passiva e o sujeito da voz ativa passa a ser o agente da voz passiva. Vejamos alguns exemplos aqui. Shakespeare wrote Hamlet, né? Aqui está na voz ativa. Shakespeare escreveu Hamlet. E aqui Hamlet was written by Shakespeare. Na voz passiva, o Hamlet foi escrito por Shakespeare, seria a tradução. Aqui um outro exemplo. Genes transmit character, né? Genes transmitem características na voz ativa. Characters is transmitted by genes. Na voz passiva, aqui ficou a frase, a tradução seria: características são transmitidas pelos genes. No caso, genes, que seria o sujeito aqui, vai para o final. Basicamente é isso. Para você entender assim, de forma mais simples, o sujeito ou ele desaparece ou ele vai para o final. Basicamente isso. Tá. Observe que o verbo to be na voz passiva é conjugado sempre no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. Pelos exemplos, isso fica perceptível. A construção da voz passiva com os verbos modais. Eu resolvi pegar esse exemplo. Esse exemplo. Porque verbos modais são o nosso outro tópico, né? Então, vamos lá, né? Para fazer a passiva com os verbos modais, usamos o be, mais o past participle depois do verbo modal, como will, can, must, should, may, need, ought to, could, have to e etc. Exemplos. They may accept new projects. Aqui está na voz ativa. New projects may be accepted. Na voz passiva. Não, na verdade. É isso mesmo? Acho que é. Bom, tá. Você tá dizendo, deve ser isso mesmo. Brincadeira. They may accept new projects. Eles talvez aceitem os novos projetos. E new projects may be accepted. Novos projetos talvez sejam aceitos. Observação. Quando se passa uma frase da voz ativa para a voz passiva, o objeto da voz ativa torna-se sujeito da voz passiva. Como, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui, botar aqui um exemplo. Não, mas deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui. They have produced over 20 models in the past 2 years. Né? Eles produziram mais de 100 modelos nos últimos 2 anos. No caso, o objeto aqui são os mais de 20 modelos. E na voz passiva, over 20 models have been produced in the past 2 years. Mais de 20 modelos foram produzidos nos últimos 2 anos. O over 20 models é que vira o sujeito, basicamente. É isso que ele diz aqui nessa primeira observação aqui. O objeto da voz ativa torna-se sujeito da voz passiva. Tá, B. O sujeito da voz ativa torna-se agente da passiva, precedido por by, quando for necessário. Bom, é basicamente aquela inversão que eu falei, né? They have produced over 20 models in the past 2 years. O sujeito aqui é they, né? They, que seria ele, se eu não me engano, uma coisa assim. Não lembro a tradução exata, mas o sujeito é ele, they. E na passiva ele desaparece até, né? Over 20 models have been produced in the past 2 years. C. O verbo to be na voz passiva é conjugado sempre no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. D. O verbo principal da voz ativa passa para o particípio do passado na voz passiva. Bom, esse foi a apresentação da passive voice. E nós vamos agora para os modal verbs. Bom,
Os verbos modais, modal verbs, são um tipo especial de verbos auxiliares que alteram ou completam o sentido do verbo principal. De um modo geral, esses verbos expressam ideias como capacidade, possibilidade, obrigação, permissão, proibição, dedução, suposição, pedido, vontade, desejo ou ainda indicam um tom de conversa, como formal, informal e etc. É isso. Os verbos modais, modal verbs, podem ser chamados também de modal auxiliares ou apenas modals. São eles: can, could, may, meet, must, shall, will, should, ought to e would. Características gerais dos verbos modais. Os verbos modais não existem na forma infinitiva, ou seja, não são precedidos pela partícula to, que indica infinitivo, nem seguidos por ela, com exceção do ought to. 2. Não necessitam de outros verbos auxiliares para formas interrogativas negativas, já que eles próprios são auxiliares, né? Não faria sentido. 3. Os verbos modais nunca são flexionados, ou seja, possuem a mesma forma para todos os sujeitos. Também não podem ser usados no progressive continuous tenses e não formam passado com ed no final, com terminação em ed. Podem ser acompanhados por auxiliar be, frequentemente seguido de gerúndio expressando o tempo presente ou futuro, ou pelo auxiliar have, seguido de particípio expressando o tempo passado. 5. Nas orações negativas, acrescenta-se not logo após o verbo modal. Aqui eu coloquei um exemplinho. Um exemplo, I cannot stay here. Eu não posso ficar aqui. Bom, no geral, poderíamos dizer que a maioria dos modals equivale a poder e dever. Em português, tanto um quanto o outro podem expressar situações diversas. Em inglês, porém, para cada situação há um modal mais adequado. Aqui, can pode ser usado para expressar permissão ou habilidade. Por exemplo, aqui um exemplozinho. Can I drink water? Posso beber água? Está pedindo permissão. I can speak English. Eu posso falar inglês. Está afirmando que pode, né? Indicando habilidade. Could é empregado para expressar habilidade, só que no passado. É usado também com o sentido de poderia em um contexto mais formal. I could ride a bike when I was 5 years old. Eu conseguia andar de bicicleta quando tinha 5 anos de idade. Could you bring me a sandwich and a Coke, please? Você poderia me trazer um sanduíche e uma coca, por favor? Uma coca? É Coke. Eu pensei que era biscoito. Perdão. Você vê que aqui ele está... no primeiro exemplo, ele está falando que podia, né? E no segundo ele está pedindo... Ele tá basicamente, né? Pô, você pode me trazer uma coca aqui, velho? Bom, may é usado para expressar uma possibilidade no presente e no futuro também pode ser usado para pedir permissão. No entanto, may é usado em contextos mais formais que o can. It may rain tomorrow. Pode chover amanhã. May I go to the bathroom? Poderia ir ao banheiro? Você vê que no primeiro exemplo ele está falando de possibilidade e no segundo ele está pedindo. Ele está pedindo permissão. Outro exemplozinho que me veio à cabeça aqui é May the Denver Broncos win the Super Bowl is going to win the Super Bowl in the next year, né? Talvez pode ser, né, que os Broncos vençam o Super Bowl no próximo ano. Meet é usado para expressar a possibilidade no passado ou no presente. She might have come to the party. Ela poderia ter vindo à festa. He might have lunch with us tomorrow. Ele pode vir almoçar com a gente amanhã. Ou seja, ambas possibilidades. Should e ought to é usado para expressar um conselho. You should go to the doctor. Você deveria ir ao médico. You ought to quit smoking. Você deveria parar de fumar. Ambos são conselhos, obviamente. Must é usado para expressar obrigação. You must go to school. Você deve ir à escola. She must study more. Deve estudar mais, realmente, deve estudar mais. Outro exemplo. He must away. Ele deve ir embora, né? You must go to United States to study in Harvard. Você deve ir para os Estados Unidos estudar em Harvard, etc. Use it to é empregado para expressar um hábito do passado. I used it to watch cartoons when I was a child. Eu costumava assistir desenhos quando eu era criança. She used it to play on the street when she was 8 years old. Ela costumava brincar na rua quando tinha 8 anos de idade.
Eis aqui os verbos modais e a forma negativa e a forma negativa contrariada. Can vira cannot, barra can't. May vira may not. Must vira must not ou musting. Show vira show not ou shan't. Will vira will not ou won't. Could vira could not ou couldn't. Meet vira meet not ou midn't. Og vira og not ou oughtn't to. Should vira should not ou shouldn't. Would vira would not ou wouldn't. Bom, eis o meu trabalho de inglês. Eu espero que o senhor tenha aprovado. O trabalho físico vai estar na sua mesa, eu prometo, até sexta, acho que é o último prazo, né? Bom, eu sou o Gustavo, vou mostrar meu rosto aqui. Eu não queria fazer isso, mas é necessário. Tá aqui. Até mais.